Passamos agora a mais um sorteio. Participante da plateia. Deixa eu ver um pouquinho, né? Porque nos parece que a participação é um prêmio, né? Pelo menos as pessoas que aqui vieram se expressaram dessa forma. São duas pessoas. É o Marcelo Trocaí, né? A pronúncia. E a Maurícia. É Furlane? Dupla. Mas eu sugiro que só um, por favor, venha aqui fazer a pergunta. Não, só um fale, né? Qualquer pode, esse já foram os perguntados. A doutora Blanche já foi perguntada. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer um bônus. O bônus. Pergunta, acho que já foi batida aqui diversas vezes, porque a gente fez a pergunta logo no início e ela é a repetição de outras perguntas. Quais as medidas concretas para assegurar a autonomia financeira da instituição, garantindo o repasse do ODS de forma automática, sem intervenção política do governador do Estado? 3 minutos, doutor Gomes. Essa pergunta já foi, como o colega disse, debatida e rebatida. E nós que estamos aqui na associação estamos aqui neste momento, neste auditório aqui da associação, e que participamos da direção com eu, o João, o Manuel Pinheiro, a direção da Associação Cearense, temos com toda certeza a possibilidade de se tentar resolver esse problema diretamente com o senhor governador do Estado. E caso não haja solução efetiva por parte da via administrativa, todos já nos conhecem e sabem que a via judicial será o caminho, se outro não for este instrumento de solução. Portanto, é interessante, bom que se faça essa pergunta, para que nós tenhamos certeza que nenhum impedimento irá nos levar a fazer com que as nossas reivindicações se tenham no Ministério Público e a nossa independência seja de fato efetivada. Para que tenhamos ideias, participação nossa, aqui quando estávamos na associação, nós tivemos vários embates com órgãos de poder político, com políticos, com a Assembleia, e nunca deixamos de efetivar, de levar a efeito a autonomia do Ministério Público. Lembro-me em determinada oportunidade em que se tinha a necessidade, se estava se discutindo a possibilidade de federalização a questão do crime organizado com relação ao Ministério Público. Discutimos na Assembleia, fomos discutir com todos os poderes, com o Ministério Público Federal, com a Comissão de Direitos Humanos que veio de Brasília, e dizíamos que nós do Ministério Público do Estado de Ceará temos autonomia, temos independência, nós promotores de justiça, e por essa razão nós demonstramos que o trabalho efetivado pelos colegas, ele deveria ser preservado, e não houve federalização. Isso é uma demonstração clara de que qualquer que seja a nossa atitude, qualquer que seja a nossa reivindicação, qualquer que seja o nosso direito, o ADS é um exemplo claro, nós fomos até Brasília trazer esse direito que é nosso, e enfim, qualquer que seja o direito nosso, esteja sendo naturalmente impedido por qualquer que seja a autoridade, ele será levado em todas as suas instâncias, inclusive a judicial. Obrigada, doutor Câmara. Vamos sortear mais um participante aqui da nossa plateia. Convidamos para vir aqui fazer a sua pergunta o
senhor Hugo Mendonça. Um minuto, por favor. Bom dia a todos. Queria dizer que, como eu acredito que nada acontece por acaso, não é por acaso que a Infância e Juventude vai ser premiada com 2 perguntas aos candidatos. Essa carta, que foi feita por todos os associados da BNP, traz 4 compromissos. Acho que todos devem ter recebido a carta e devem ter lido. Eu vou dirigir a pergunta ao Dr. Luiz Alcântara, porque nas palavras dele eu vi alguns compromissos bem concretos, e é isso que nós, nessa carta, estamos buscando. Compromissos concretos. Nessa carta existem 4 compromissos, baseados em comparativos que foram feitos. No estado do Ceará, nós temos uma média de um promotor da infância, aliás, em Fortaleza, um promotor da infância para cada 408 mil habitantes. Essa média em Natal, em Campina Grande, em Recife, essa média é bastante, em João Pessoa, essa média é bastante menor. São médias de 1 para cada 160 mil, 1 para cada 125 mil, no caso de Recife. Então, Fortaleza está mais de 3 vezes pior do que Recife nessa questão. Promotores da infância e, principalmente, promotores de tutela coletiva na infância. Enquanto Campina Grande, que é uma cidade de 300 mil habitantes, no interior da Paraíba, tem um promotor específico para atuar na tutela coletiva da infância e juventude, Fortaleza não tem ainda. Tem na educação, mas a educação é uma parte que não chega, vamos dizer, nem a metade do extrajudicial da infância e juventude. Muito menos na metade, aliás. Com base nesses comparativos, que inclusive mostram que estados vizinhos têm já estrutura de regionais da infância e juventude, nós ainda não temos. Estados vizinhos têm promotorias espalhadas pelo interior, promotorias específicas de infância e juventude espalhadas pelo interior. Nós não temos. Aqui a carta diz que não tem nenhuma promotoria fora Fortaleza. É um erro da carta. Depois eu confirmei com o colega Ronald. Em Caucaia, a promotoria é exclusiva de infância e juventude. É um erro da carta, que eu aqui peço desculpas por esse erro. Mas fora Fortaleza e Caucaia, nós não temos nenhuma promotoria, ou seja, no interior mesmo do estado, nós não temos nenhuma promotoria de infância e juventude exclusivamente do ponto de vista judicial e extrajudicial. Então, doutor Luiz Alcântara, eu queria saber, se o senhor chegar a Procurador-Geral de Justiça, quais são as medidas concretas que o senhor irá tomar para que esses compromissos da Carta da BNP possam vir a ser concretizados? 1 minuto, doutor Luiz Alcântara. Oh, desculpe, 3 minutos. Há um cerceamento a esse tempo, já pela 3ª oportunidade. Mas eu gostaria de ser bem objetivo com o doutor Hugo e com todos os colegas que subscreveram esse documento. A realidade da infância e juventude hoje no nosso estado não é diferente daquela que nós encontramos ao assumir o Ministério Público em 1996. A infância e a juventude relegada a um plano secundário, como se os nossos jovens não pudessem ser os promotores e as promotoras do futuro. Recordo que fui promotor da infância e juventude porque acumulava o promotor que era titular da primeira vara, nas comarcas que tinham mais de uma promotoria, acumulava também as atribuições da infância e juventude. E nós não tínhamos sequer como aplicar uma medida socioeducativa e assegurar os direitos mais elementares àqueles jovens que estavam na condição de conflito com a lei. Portanto, é compromisso de que, assumindo a Procuradoria-Geral de Justiça, viabilizar, através dos instrumentos legais de criação das promotorias e de dotação orçamentária específica, o atendimento à demanda que Vossas Excelências estão fazendo. Mas eu quero aqui aproveitar para dizer que o atendimento dessa demanda nestas proporções, e não é uma demanda pequena, é uma demanda que vai realmente mexer na estrutura da Procuradoria, mas isso ocorre por um acúmulo e uma incompreensão de investimento nessa área durante décadas. A ausência
de um orçamento participativo. Nós temos um orçamento de 207 milhões de reais, como disse aqui, corrigiu o doutor Manuel, mas eu pergunto, quem foi consultado na formulação desse orçamento? Quem discutiu as prioridades e onde investir e o que era prioritário? Para investimento e custeio na Procuradoria-Geral para o ano de 2012, nós só temos aproximadamente 27 milhões de reais, 14 dos quais é para a manutenção da PGJ. O que é manutenção da PGJ? Quem definiu que 500 milhões deva ir para a área tal e não para a infância e juventude, se nós temos toda essa carência? Portanto, implementar essas demandas, porque é uma demanda justa e é uma omissão, um déficit que o Ministério Público tem com a infância e a juventude. Transformar o nosso orçamento no orçamento participativo. Cada unidade regional começar a discutir as suas prioridades para serem inseridas no orçamento. Envolver o Colégio de Procuradores através do seu órgão especial, que é quem delibera e aprova o orçamento do Ministério Público. Se esqueceram das nossas crianças e dos nossos adolescentes durante décadas, tem que compartilhar a omissão, que será superada, doutor Hugo. Saiba, se tivermos o sucesso de assumirmos a direção do Ministério Público do Estado do Ceará. Obrigado ao senhor.